Afinal, quem deve declarar o imposto de renda? Meu nome é Felipe Ming, eu sou contador aqui da Evidência Organização Contábil e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês sobre o assunto do momento, a declaração do imposto de renda. O problema é que muita gente acha que não precisa declarar, mas na verdade está obrigado e nem sabe disso. Então deixa eu te mostrar agora quem realmente precisa declarar o imposto de renda. Em 2025, está obrigado a declarar o imposto de renda quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584, tá? Teve rendimentos isentos e não tributáveis ou tributados na fonte acima de R$ 200.000, teve ganho de capital na venda de bens, operou em bolsa de valores, teve receita rural acima de 177.920 ou possuía bens ou direitos acima de R$ 800.000. Essa é a regra, pessoal, que a gente precisa seguir à risca para ver quem está obrigado a fazer a entrega da declaração do imposto de renda. Eu, particularmente, eu não gosto de fazer análise nesse sentido, tá? Por exemplo, eu não vou lá e falo assim, o pessoal tem um bem, um apartamento, um imóvel no valor de R$ 300.000, então eu não vou declarar o imposto de renda dele porque ele não atinge os 800.000 de bens, tá? Eu, particularmente, não gosto de fazer essa análise. Eu gosto de fazer aquela análise no sentido daquilo que vai ajudar, né? Todo mundo começa pequeno, então, por exemplo, pô, você foi lá e juntou R$ 5.000, R$ 10.000, R$ 15.000 numa poupança, num CDB, declara esse valor, né? Ano que vem você tem 30, no outro ano você tem 40, no outro ano você tem 60, e consequentemente, conforme você vai juntando um pouquinho, crescendo na vida, né? Você vai ajustando o seu patrimônio. Então, claro que a Receita ela dá essa regra, né? Mas assim, eu acho que a gente não precisa seguir a fundo essa risca. A gente sempre precisa conversar com cada cliente, entender a vida de cada um, né? Por exemplo, você faz uma declaração de imposto de renda, mesmo que você ganhe 20.000 no ano, 30.000 no ano, não esteja obrigado a fazer a declaração, mas vai lá, declara, aquilo vai te ajudar para alugar um imóvel, para financiar um imóvel, para conseguir um crédito no banco. Depende muito de cada caso, tá? Então, eu listei aqui para vocês a obrigatoriedade, aquilo que a Receita fala, você precisa declarar. Se você não declarar, você vai ter problema comigo. São esses itens que eu listei, né? Mas assim, como eu te falei, cada caso é um caso, eu acho que vale o estudo, vale a análise, né? Tem gente que às vezes, por exemplo, ganha 20.000 no ano, 30.000 no ano, mas teve umas férias aí, a pessoa tirou férias e teve uma incidência de um imposto de renda lá, pagou IR sobre as férias, ela tem uma restituição, mesmo que não tenha a obrigação de declarar. Então, assim, quer ter certeza se isso vai ser bom para você? Conversa com alguém, chama seu contador, manda mensagem aqui pra gente que a gente consegue analisar caso por caso. E como eu falei para vocês, pessoal, se você se encaixa em qualquer um desses casos que eu listei, ele não é mais opcional, tá? Ele passa a ser obrigatório. Uma dica que eu dou para quem vai fazer a declaração de imposto de renda, mesmo sendo obrigado a declarar ou está fazendo uma declaração opcional, né? O que mais leva as pessoas hoje para a malha fina, vocês sabem, o que é? Não é fraude, tá? São os pequenos erros, né? Omissão de renda, tá? Por exemplo, a pessoa, ela recebe um aluguel e não declara, ela recebe como autônomo e não declara. Então, assim, como é que funciona? É muito comum hoje, tá? As pessoas, elas vêm com o informe de rendimento da empresa, que é aquele documento lá, por exemplo, ela é um CLT, né? Então ela vem com aquele informe de rendimento da empresa e só declara aquilo. E recebe um aluguel lá de 2, 3, 4, R$ 5.000 e acaba não declarando um aluguel. Isso dá malha fina, né? Muita gente também me pergunta, pessoal, eu sou autônomo, eu preciso declarar? Sim, né? Hoje em dia, qualquer rendimento, qualquer renda que você tem no Brasil, você precisa fazer a declaração de imposto de renda, né? Então, por exemplo, assim, o que que a gente orienta, tá? Vou abrir aqui um parênteses para falar de um aluguel que é um assunto muito comum, né? Então, assim, se você recebe aluguel de outra pessoa física, você é pessoa física e recebe rendimento de outra pessoa física, o que que você precisaria fazer? O Carnê-Leão, tá? O Carnê-Leão nada mais é que uma declaração mensal, tá? Que você faz dentro do site do ECAC, da Receita Federal, informando os valores que você recebe de aluguel.
Então, vamos supor, em janeiro você vai lá e recebe R$ 7.000 de aluguel. Você entra lá, faz o preenchimento do Carnê-Leão, apura o DARF e paga. Ah, não deu DARF a pagar do aluguel, recebi lá R$ 3.000. Tudo bem, informa na Receita, né? Não vai ter a geração do DARF, não precisa pagar. Mês que vem, faz a mesma coisa. Janeiro, fevereiro, março, abril, enfim. Todo ano, né? Quando chegar a declaração de imposto de renda, de ajuste, você vai importar, né, esse rendimento do aluguel do Carnê-Leão para declaração do imposto de renda pessoa física. O autônomo também é a mesma coisa, né? Ah, recebe rendimento de outra pessoa física, pô, vai lá, faz o preenchimento do Carnê-Leão, declara mensal. Ah, não quer preencher o Carnê-Leão, quer declarar tudo no final do ano? Tem muita gente que faz isso. O Carnê-Leão ele não é opcional, ele é obrigatório por lei, tá? Muita gente também, pessoal, acha assim: ah, não, eu recebi por Pix, eu recebi em dinheiro, eu não preciso declarar. Não, não existe isso, tá? Hoje, qualquer recebimento, como eu falei, é obrigatório declarar, seja como autônomo, seja como carnê-leão, seja como rendimento tributável, seja com nota fiscal, qualquer coisa hoje que você recebe da Receita Federal tem que declarar. Outra dica também, pessoal, um erro hoje que eu acompanho muito, que muita gente comete é em relação a dependente, tá? É muito comum as pessoas declararem somente as despesas do dependente. Isso é aquele erro clássico, né? Às vezes a pessoa tem um filho lá de 18, 19 anos que faz um estágio ou que é um CLT de um trabalho. Então, normalmente o pai ou a mãe, né, sempre vem declarando as despesas do filho, escola, assistência médica, né? Porque quando ele é uma criança, um bebê, ele não gera renda. Só que quando ele passa a vida adulta, 18, 19, 20 anos, ele entra em estágio, né? Ele começa a gerar renda, ele começa a guardar dinheiro, a investir dinheiro. Então, os pais têm que se atentar nisso, porque não dá para aproveitar somente a despesa. Ah, vou jogar o meu filho como dependente, eu vou colocar lá plano de saúde e a faculdade que eu pago para ele. Tudo bem, você pode colocar. Só que, por outro lado, você tem que fazer o quê? Solicitar o informe de rendimento dele, por exemplo, de um estágio ou de um CLT, e também declarar no seu imposto de renda a renda do seu filho. Então, claro que quando chegar essa situação, cabe uma análise, tá? Porque, assim, às vezes não vai valer mais a pena deixar o seu filho na declaração como dependente. Vai valer a pena desmembrar a declaração, fazer a sua sem ele como dependente e fazer uma declaração somente com ele. Então, vale a simulação das duas e verificar o melhor caminho. Mas, sendo repetitivo, sempre quando entra um dependente na declaração do imposto de renda, a gente tem que informar rendimento dos dependentes e as despesas dos dependentes, tá? Outro erro muito comum, pessoal, que a gente acompanha aqui, tá? Fica até uma dica, é assim, eu pego aqui uma declaração de imposto de renda para fazer, né? Eu pego a declaração de imposto de renda do ano passado dele, né? E aí tem lá um saldo na conta XP Investimentos, ou um saldo na conta do Banco Itaú. E aí o cliente me envia os documentos, né? E lá tem, ele me envia, por exemplo, Santander, Bradesco e não me envia o da XP. Quando eu vou cobrar ele, eu falo assim, olha, tinha aqui um saldo na conta do Banco XP, você não me enviou. Ele acaba me respondendo: ah, eu fechei aquela conta, não tenho mais. Isso é um erro muito clássico, tá? Por quê? Se você teve qualquer movimentação durante o ano, nesse caso a gente está falando exercício 2026, ano calendário 2025, pô, qualquer movimentação que você teve em 2025 tem que entrar na declaração. Então, assim, iniciou o ano com uma conta, fechou no meio do ano. Cara, vai lá, tira o informe de rendimento e envia, porque vai ter movimentação. Você tinha um saldo, às vezes você baixou uma aplicação, teve um investimento, teve um rendimento, perdão, teve uma despesa financeira, né? Às vezes você tinha um saldo relevante, tirou aquele valor, aplicou na outra ponta. Então, assim, isso também é um erro muito comum, tá? Então, sempre que você iniciar o ano, independente se você fechou a conta no meio do ano, etc., vai lá no banco, pega os informes de rendimento que vai ter movimentação no extrato, tá? Outro erro também, pessoal, que a gente pega muito aqui, mudança de trabalho, tá? Muito comum. Então, por exemplo, você vai e inicia o ano na empresa A, né? No meio do ano você sai da empresa A e inicia na empresa B. Quando vira o ano, você vai fazer sua declaração de imposto de renda, é comum, às vezes você está ali, você pega só o informe de rendimento da empresa atual
envia para o seu contador ou vai você mesmo lá fazer. O que acontece é que você não teve somente esse rendimento do ano, você teve 2 rendimentos, né, a empresa antiga e a empresa atual. Então, muito importante você solicitar o informe de rendimento da empresa antiga e solicitar o informe de rendimento da empresa atual. Então, na sua declaração de imposto de renda, vão entrar os 2 rendimentos, tá? Outro erro muito comum também, no meio do ano a pessoa recebe algum auxílio, algum benefício. Isso também, pessoal, tem em forma de rendimento. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Que é muito comum também. Uma mulher, né, recebe um auxílio maternidade. Fica lá um período afastada recebendo um auxílio. Quando chega no final do ano, ela vai fazer o informe de rendimento, o imposto de renda dela, a empresa, ela envia um informe de rendimento com os rendimentos que ela teve na empresa, né? Então ela vai e envia esse informe de rendimento para o contador. Ela tem que estar atenta do que? Opa, eu tive um período afastada, eu continuei recebendo. Nesse caso, ela continuou recebendo do INSS. Então, o que que ela precisa fazer? Ela precisa entrar no site do meu INSS, solicitar o informe de rendimento do INSS que ela recebeu. Então, nesse caso, ela terá 2 rendimentos: rendimento do auxílio maternidade e rendimento do próprio trabalho dela. Então, veja que são detalhes que vai fazendo a diferença no momento da gente montar a declaração do imposto de renda. Ah, você comentou o caso aqui de 2 empregos, tá? Você saiu de uma empresa e entrou na outra. Quando você sai de uma empresa, normalmente tem rescisão, saque de fundo de garantia, às vezes você recebeu seguro-desemprego. Tudo isso entra como renda, tá? Então, por exemplo, teve uma rescisão, vai ter que informar, foi lá e sacou o fundo de garantia, entra na declaração do imposto de renda. Recebeu seguro-desemprego, entra na declaração do imposto de renda. Iniciou no outro trabalho, informe de rendimento do outro trabalho. Então, assim, a lógica é: qualquer rendimento que você teve no ano, pensa assim: ah, eu recebi alguma coisa ali, vai atrás porque vai ter em forma de rendimento. Mesmo também, pessoal, um erro muito comum que a gente vê aqui é relação de declaração de investimentos, de bens, né? Ações, bolsas de valores. Então, tem muita gente que faz operação day trade, né? Então, vende ação na bolsa, acaba não pagando o ganho de capital, que eu faço um vídeo depois falando sobre isso, né? Hoje o motivo do vídeo é mais uma análise geral, mas é só uma dica, tá? Então, assim, conversar com a sua corretora, verificar se o que você está fazendo gera imposto, tá? Para você ir pagando mensal, se está gerando lucro, se está gerando perda, né? Falar e comprou ação, guarda a nota de corretagem, vendeu ação, guarda a nota de corretagem, tá? São informações assim que eu costumo dizer, tudo que abre uma pasta no começo do ano e vai gravando tudo. Ah, comprou uma ação, recebeu uma nota fiscal, guarda essa ação, no final do ano envia tudo para o seu contador, tá? Então também eu vejo muito erro comum, as pessoas negociam Bitcoin, acabam não declarando, tá? Então assim, isso também às vezes a gente pega muita coisa errada. Então, pessoal, outra dica que eu dou que é muito importante, tá? Que a gente pega muito erro aqui também. Sobre venda de imóvel, tá? Venda de apartamento. Muitas vezes, isso eu tô te falando que chega aqui para mim, tá? Muitas vezes as pessoas só descobrem que tem que pagar o ganho de capital na venda do imóvel somente quando ela vem aqui, procura um contador e aí naquele bate-papo ela fala assim: "Ah, Felipe, eu vendi meu apartamento ano passado". Aí você já fala: "Opa, vendeu um apartamento? Bom, vamos fazer uma análise, porque muito provavelmente você vai ter que pagar um imposto de ganho de capital". "Ah, tudo bem, eu achei que eu pagava agora no momento da declaração". Não, tá errado, tá? O que que é o ganho de capital? O ganho de capital, fica uma dica para vocês. Quando você vende um imóvel, tá? O imposto ele vence no mês subsequente ao da venda. Então, assim, vender um imóvel, entre em contato com o seu contador, porque esse imóvel ele vai gerar um imposto que vai vencer dia 30 do mês subsequente ao da venda. Então, por exemplo, vendeu um imóvel em março, você vai pagar o imposto dia 30 de abril, tá? Isso, pessoal, eu estou dando um contexto geral, não estou indo nas obrigatoriedades, se vai gerar ou não ganho de capital, porque às vezes você vai comentar aqui no vídeo, mas eu vendi pelo mesmo valor que eu paguei, mas era o único imóvel, não teve ganho. Eu estou indo num contexto geral assim, tá? Você pagou, você adquiriu um imóvel lá, o custo de aquisição na sua declaração do imposto de renda, o imóvel está lá,
R$ 600.000. Você foi lá e vendeu por 1 milhão. Você teve um lucro, um ganho de capital de 400.000. Esses 400.000, em regra geral, você deveria ter pago 15% sobre esse lucro, tá? Que é o ganho de capital. Obviamente, inclui depreciação, custo de corretagem, tá? Não, o tema desse vídeo não é falar sobre o ganho de capital, é alertar vocês que vendem o imóvel durante o ano e acha que esse imposto vai ser pago somente quando for declarar o seu imposto de renda pessoa física ou às vezes nem sabe que teria que pagar. Então fica a dica, vender um imóvel janeiro, fevereiro, março, independente da data, entre em contato com o seu contador e fala assim para ele, olha, tá aqui o compromisso de compra e venda, tá aqui a escritura, acabei de vender o meu imóvel. Ele vai saber te orientar, né? Se esse valor vai ter ou não o ganho de capital. Se tiver, ele vai gerar um DARF, vai enviar para você pagar. Você pagando esse DARF, arquiva, deixa de lado, que quando chegar a declaração de imposto de renda, aí sim, ele zera a sua declaração de bens, né? Ele baixa o seu imóvel de lá e importa o relatório do ganho de capital para dentro da declaração do imposto de renda. Erro comum também, pessoal, às vezes a pessoa ela tem investimento fora, tá? Pessoas têm investimento fora do país, e acha que não precisa declarar imposto de renda, ou acha que não precisa declarar aquilo. Às vezes a pessoa, por exemplo, abre uma conta na Nomad, vou dizer aqui, e acaba tendo lá US$ 10.000, US$ 20.000 e fala, eu tenho uma conta fora do país, eu não preciso declarar. Não, errado, você precisa declarar, tá? Se você é residente do país, tudo que você tem, você precisa declarar. Se tem bens, se tem investimentos fora do país, tem que declarar na declaração do Brasil, né, que é a declaração de imposto de renda. E tem um ponto importante, pessoal. Hoje a Receita Federal, ela cruza praticamente tudo, tá? Muita gente aí deve conhecer aquela declaração pré-preenchida, né? Quando você entra lá, às vezes você fica espantado, né? Nossa, tem um dentista que eu fui aqui, eu nem sabia. Nossa, tem um médico aqui que eu fui e não sabia. Nossa, eu tive um rendimento aqui de uma conta que nem existia mais, eu não sei nem mais a senha para entrar no meu aplicativo. Nossa, apareceu meu aluguel aqui. Então, a finalidade hoje, a Receita, ela vai montando um sistema para cruzar tudo que você tem. Então, as pessoas que estão me assistindo, que entram, que fazem a própria declaração, quando ela entra lá na declaração pré-preenchida, já tem praticamente tudo, né? Hoje se torna cada vez mais difícil, né? A atenção tem que ser redobrada no momento da montagem da declaração do imposto de renda. Eu até brinco, eu costumo brincar naquele sentido. O problema não é se a Receita ela vai ver, ela vai pegar, e é quando ela vai pegar. E quando ela pegar, ela volta os últimos 5 anos, ela te dá, às vezes, aquele puta prejuízo que você não está esperando, enfim, acaba causando todo aquele transtorno para você, tá? E assim, pessoal, muita gente, né, também tem o costume de vir aqui e falar assim: não, minha declaração já está processada. O processamento da declaração de imposto de renda, ele não significa nada, tá? Assim, ele é aquele alívio, né? Foi processada, tudo bem, por hora sua declaração foi processada e tá quietinha lá. Mas assim, o imposto de renda, por ser um imposto que a gente chama no tributário o imposto por homologação, ele pode ser reaberto, ele pode ser fiscalizado num prazo de 5 anos. A Receita, ela vai analisar a sua declaração, ela pode sim colocar como pendente, tá? E te dar uma malha fina mesmo a declaração estando processada. Então, assim, processou, ótimo, comemora, né? Meio caminho andado, ok, vida que segue. Mas ela pode sim reabrir, né? E colocar sua declaração como pendente, ou até mesmo malha fina, ou até mesmo vir com auto de infração. E assim, pessoal, a maioria das pessoas. Elas não erram por má fé. Claro que tem aquelas que erram por má fé, que quer dar um jeitinho, não, isso eu não vou declarar, isso eu vou assumir o risco, eu combinei com ele para não declarar. Claro que a gente sabe que existe isso no mercado, né? Mas muitos casos, a maioria das pessoas, elas erram por falta de informação, tá? E infelizmente isso não é uma justificativa para uma defesa para a Receita Federal e falar assim: eu não sabia". Ninguém pode alegar o desconhecimento da lei, né? Então, às vezes a pessoa acaba fazendo algo por falta de informação e só vai descobrir depois quando chega lá um termo de intimação da Receita Federal. E é justamente nesses pequenos erros que começam os grandes problemas com a Receita Federal.
tá? Normalmente, pessoal, infelizmente, a pessoa, né, o contribuinte, a pessoa física, ela não está todo dia no site da Receita, ela não está no mecanismo, acompanhando a situação dela todo dia. Normalmente quem faz isso é o contador, né? Às vezes ela vai ficar sabendo por algum problema. Então, o banco vai avisar ela, olha, tem alguma pendência, você está com alguma pendência na declaração de imposto de renda. Às vezes ela vai receber uma carta, sim, só que um débito lá de 2021, ela vai receber uma carta em 2025. Então, juros, multa muito mais alto para entrar com negociação, né? Quando o problema chega junto à Receita Federal, ele chega pesado, tá? Então, pessoal, se você quer fazer o seu imposto de renda com segurança e evitar dor de cabeça, se você não quiser ter problema com a Receita Federal, tiver em dúvida aí do que lançar, do que não lançar, do que colocar na sua declaração de imposto de renda, manda mensagem aqui pra gente, solicita um orçamento, solicita uma proposta de trabalho, que a gente vai cuidar aí com carinho da sua declaração do imposto de renda. Porque no imposto de renda, o que você não sabe pode te custar caro. Obrigado, um abraço e até a próxima, pessoal.